Alô, porteiro amigo, chegou, né? Hoje mais uma vez, mais um dia de quarta-feira, são 19 horas e 10 minutos cravados. Estamos no ar com o programa Alô, porteiro, sob o comando dela, a presida, como chama o meu amigo, a presida Maria José. Fique à vontade. Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo ótimo. Como passou da semana pra cá? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite, porteiros aí, zeladores, meus amigos. Como que vocês estão? Boa noite, doutor Gabriel, doutor Cauã. Boa noite. Nilson. Boa noite, presida. Então tá bom. A presida aqui quer mandar um abraço bem grande hoje. Boa. Pra uma amiga lá de Guarujá, uma dirigente porreta, uma mulher corajosa, né, Flávia? Aquele abraço pra você aí, amiga. E abraço, vamos estar Flávia. sempre junto, tá bom? É isso aí. Boa. Vamos começar agora hoje, né? Hoje nós temos aqui o Nilson. Exatamente. E é ele que vai falar bastante hoje para nós aqui, um pouquinho da vida dele. Nós vamos, Exatamente. assim, cutucá-lo bastante, pessoal, tá bom? Ele sabe disso. A gente que já não vai faz isso passar. durante a semana, né? Isso. A gente já não incomoda Isso. ele. Agora a gente trouxe ele pra fazer isso enquanto a fica à gente vontade, filma pessoal. e grava ele. Isso. Mas é isso aí, é isso aí. Massa. Qual é a nossa pauta da semana, então? Nessa semana nós vamos conversar um pouco aqui, né? Bom, inicialmente boa noite a todo mundo que nos ouve, né? Também queria mandar um abraço para minha querida mãe. E, bom, é dia 9, né? Hoje, depois de um dia enorme, de muito e muito trabalho, acredito que para os ouvintes também, né? Uma delícia estar aqui falando com vocês e para vocês. Hoje a nossa ideia aqui é bater um papo com o nosso colega de trabalho, dirigente lá no Sinconed, né, o Nilson, que tanto nos auxilia no dia a dia. Assim como quase todos os dirigentes sindicais, se não todos, veio da base, veio do trabalho do dia a dia no condomínio, assim como Maria José, Nilson, o Jorcelei, que já veio aqui, né? Enfim. Conhecimento e propriedade na causa, né? Exatamente, conhecimento e propriedade na causa. Mas é isso aí, hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre a vida e o dia a dia do condomínio, principalmente na função de zeladoria, né, Cauã? Exato, Aproveita exato. e dá um oi aí pros ouvintes. Boa noite pra todo mundo. Estamos aqui mais uma semana. Pronto pra quebrar recorde de audiência. A gente veio assim. É bem bacana estar de novo aqui. Então é isso. Mais uma vez, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigado por terem acompanhado a gente. Como o Gabriel, ou o Gabi, fez a introdução pra gente, hoje a gente fala sobre a zeladoria, em específico, sobre, enfim, a função de zelador, mas dando também aquela pincelada de sempre, trazendo um pouquinho de conhecimento e causos, como diz Gabriel. Causos, como diz a Minas Gerais inteiro. Por fim, é o que a gente gosta no final, não os causos pra saber, pra ficar por dentro de tudo. É isso Você vai mesmo. trazer bastante causos pra gente hoje? Olha, vamos Conta tentar. aí, Nilson. Vamos tentar falar o máximo e aproveitar um pouco, né? Exatamente. É isso. E Nilson, então, aproveitando já o gancho, fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Onde você trabalhou? Me explica mais ou menos. Fala um pouquinho sobre você agora, porque joga o holofote nele. Pois é, né? Eu quero dar um alô aí pros porteiros, zeladores, né? É isso, boa noite antes, né? Boa noite aí para Uma nossos introdução. companheiros, nossas companheiras, né? Que o dia a dia tá trabalhando aí nos condomínios, né? E também quero dar um alô para o nosso amigo Luizinho Lima. Ele tá lá na cidade de Pombal, João Pessoa. Boa noite, Luizinho. Tá bem, o Luizinho. Isso. Super parceiro, super amigo, Luizinho. Isso aí, o nosso amigo, né? Boa noite, querido. Então, eu comecei a trabalhar em condomínio em 1992. Aham. Cauã, você era vivo, sabe? Eu posso falar que eu sou de 96? Você vê, né? Eu não tinha nem planos ainda. Eu entrei para trabalhar num condomínio e eu não tinha experiência nenhuma, né? Zero experiência. Fui convidado para trabalhar, Aham. zero experiência, né? E aceitou assim, veio o convite e aceitou. Bora. Sim, porque a necessidade no momento, né? Diz muito, né, não Nilson? É diz isso muito. mesmo. E aí o que aconteceu? Fui para o condomínio, comecei a trabalhar, tinha 24 anos. Novinho. Alguns moradores até falaram, poxa, mas ele é muito novo para trabalhar em condomínio, principalmente zelador e tal. Eu falei Exatamente. assim,
fiquei na minha, né? Fiquei de boa ali e tal. Vou mostrar meu trabalho. Deixa o tempo passar, É exato, né? E Que aí passou? a gente realmente passou. Quanto tempo será que passou? 29 anos. Só 29 pra quem disse que o novinho não ia dar conta do trabalho. Então, 29 anos ali trabalhando, né? E como eu disse no início, eu entrei, não tinha experiência nenhuma, né? Mas eu sempre procurei me dedicar, né? Procurei sempre estar atento. E todo aquele pessoal que ia ao condomínio prestar serviço, né? Eu sempre procurava estar perto ali, né? Com certeza. Olhando, observando, perguntava. Tinha uns que às vezes não gostavam que eu fazia perguntas. Perguntava demais. Que Pô, esse cara? você está perguntando porque você quer aprender? Eu falei assim, não, eu preciso saber, né? De repente uma agência aí, acontece alguma coisa, até eu chamar você, certo? E deixa eu te perguntar, Nilson, desde que você entrou, você já assumiu logo de cara o cargo de zeladoria? Sim, já entrei como zelador. Ah, entendi. Olha Entrei só, como que zelador, legal, certo? né? Bacana. Entrei como zelador, o prédio é um prédio bem tranquilo, né? Apesar que na época, em 1992, tinha aproximadamente 92 crianças. Uau! Crianças? Ui. Ô, louco! Era muito trabalhoso, porque as crianças, chegava tempo de férias, o Nossa. prédio tem Virava uma colônia de férias. Derrubava o prédio. o prédio tem um playground lá na parte externa. Sei. E eles desciam, fazia piquenique, né? Aí um brigava com o outro, e não rola, a mãe descia. E dá-lhe zelador no meio. Tá, o Você zelador no apartava meio. as brigas. Você não viu? Você viu o que aconteceu? Eu falava, Foi olha, ele, não fui infelizmente, eu. Não tem como eu ver, porque eu tenho cuidado aqui da portaria e tal, as coisas e tal. E naquela época era tudo analógico, né? Não tinha nada digital. Tinha nada, né? Nada digital. Portão, interfone. Era um outro mundo, Nossa, né? os elevadores, era tudo analógico, não tinha Nossa, nada nem imagino digital. como seja, hein? Certo? Aí foi mudando, né? Foi mudando, a tecnologia foi avançando, né? Aham. Aí já trocou o portão, as fechaduras, começou a colocar eletrônico. Mas era né? tudo na chave, então. Tudo na chave, meu irmão. Tudo na Entendi. chave. Quando dava problema, Aham. às vezes tinha que passar corrente com cadeado pra noite não ficar aberta. Eita! Eita! Garantindo a segurança a todo custo, né? É isso. É isso aí. Nossa, Nilson, e aqui, escutando essa sua fala, me vem à cabeça que talvez na época você tinha que estar ainda mais presente, né? Porque hoje em dia, por exemplo, vou sair, uma coisinha, vou sair fazer tal coisa em tal lugar, coisa de 10 minutos. Você tá com o WhatsApp, a pessoa Exato. te acha a qualquer momento. Qualquer coisa Naquela- avisa que eu Só volto naquela época correndo, né? Não tinha celular, nada não tinha disso. nada, não Nossa, tinha nada. Tinha que estar presente o tempo todo mesmo, Tinha né? que estar presente o tempo todo e eu morava no condomínio. Tá, isso é uma Certo. coisa que a gente vai abordar mais pra frente Então, daqui, mas é Morava um no bom... condomínio, né? Então ali, qualquer situação que acontecesse, Era dedão na campainha. dedão na campainha, interfone. Qualquer horário. Não tinha horário, não tem horário. Não tinha, na época minha lá, inclusive, os últimos meses que eu trabalhei, mesmo com toda a tecnologia, né, avançada, porque não tem nada perfeito, mesmo com o ser humano não é perfeito, mas a tecnologia ainda é mais imperfeita do que o ser humano. Isso aí. Certo? É isso mesmo. Porque mesmo com toda a tecnologia, ainda os elementos encontravam alguns lugares, alguns espaços para eles infiltrar, certo? E trazer trazer prejuízo para o condomínio, certo? Aham, Então, não existe nada melhor do que a presença do trabalhador, a presença de um porteiro, de um zelador, Aham. certo? No local de trabalho, principalmente nos condomínios. Entendi. Certo? Por quê? O elemento, ele passa uma vez, ele passa duas, ele passa três, ele observa. Não é um negócio assim, né? Não. A pessoa que está com má intenção, ela não está com má intenção brotou naquele momento, né? Ele tem um É. plano, né? Exato. E o problema é o seguinte, ele é tão malandro porque o plano dele, ele começa a planejar a partir do momento que ele começa a observar. Entendi. Ele começa a observar o condomínio e ele passa uma, passa duas, ele tem o tempo do mundo inteiro para passar ali, para ficar olhando, para ficar observando. Mas certo? Até porque não trabalha, né? Não trabalha, exatamente. Então ele não trabalha, certo?
E os moradores, eles acham que às vezes, mandando um trabalhador da noite embora ou diminuindo o quadro de funcionário, vai economizar para eles. Não E vai substituir Ao por contrário, tecnologia e... não economiza, eu tenho Aham. experiência própria, porque não economiza. Porque cada vez que o elemento ele entra no condomínio, eles têm que reforçar a segurança. Porque ele descobriu uma falha. Descobrir uma falha, Exato. certo? E nesse momento, onde o condomínio ele gasta uma verba desnecessária. Porque ele poderia ter previsto isso Exatamente. Poderia ter previsto ou poderia estar com a pessoa física ali presente. Entendi. Entendeu? Porque mesmo que um trabalhador está no seu posto de trabalho Aham. e ele acontece dele dar uma cochilada, mas qualquer barulho ele vai assustar, ele vai acordar. Ele vai acordar. Ele vai acender uma luz, Ah. certo? Acendendo a luz, alguém já vai ficar esperto. Opa, tem gente. Exato. E querendo ou não, a presença de uma pessoa, de qualquer forma, já deixa também a pessoa mexer poeira, Intimida, até já alguém ali, intimida, né? já intimida. Exato. Já intimida a exato. pessoa, certo? E tem muitos condomínios que, não é todos os condomínios, Ainda mais foi o Nilson que é bravo pra caramba. Eita. Você já imaginou, né? Assim? Vamos contar o Nilson na semana, hein, galera? A gente vai dar spoiler sobre ele. eu vou chegar lá. Você vai contar pra gente dentro dessa parte histórica da onde vem a brabeza e tal? Olha, Quando o Nilson vira brabo? o problema é o seguinte, eu vou dar um pequeno exemplo para você. Agora eu fico com medo, Certo? hein? Vou dar um pequeno exemplo para você. Por favor. Você tem um animal de estimação, certo? Ele é manso, ele é dócil, certo? Mas que você começa a insultar ele, o que acontece? E ela vai ficar braba. Eu pensei na pipoca já. Se você No gatinho de casa. Se você, Ih, é braba. se você trabalha num condomínio, certo? Ali é o teu ambiente de trabalho. Você está cuidando, zelando, certo? Para quê? Para aqueles moradores que moram ali no condomínio, certo? É um patrimônio que você... Muitas das vezes o próprio morador não cuida que nem um empregado. Exato. De um Verdade. negócio que é dele, né? Então o trabalhador, quantas vezes eu ouvi isso de síndico? Aproximadamente eu tive uns 20 síndicos lá, certo? Uau. Nesse tempo todo. Galera. Nesse tempo todo. Então, alguns síndicos se tornou muito amigo meu, inclusive é amigo meu até hoje, certo? Legal. E ele falava para mim, Nilson, o patrimônio, quem cuida do patrimônio é você. Você não pode descuidar, você não pode deixar as coisas deteriorar. Quando você perceber algo, você me avisa pra gente tomar as providências. Só que tinha aquele síndico também que não se importava, né? Às vezes eu cobrava. Ele não tava nem aí. Mas não tá nem aí, não. Vai aumentar o condomínio, vai fazer isso, o morador Dá vai... uma apertada. E eu acho que isso é um ponto também muito importante, né? Porque essa função do zelador, que é uma coisa que, às vezes, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que vim de uma cidade que não tinha prédio. Não tinha área comum. A área comum era a área do município. Eu só fui ter contato com isso aqui, quando eu vim para uma cidade maior, como Campinas, que tem basicamente um prédio a cada semana. Cada esquina tem uns 3 prédios. Muitos prédios. Então, essa função do zelador por excelência, né, Nilson? É a conservação... Você pode me falar um pouquinho? A conservação das áreas comuns. Quais são as funções principais? Boa. E o que distingue o zelador da portaria, por exemplo? Olha, hoje em dia, a função do zelador tá muito rara, tá acabando. Tá acabando, Tá. né? Porque quando isso. o condomínio ele contrata uma terceirizada e coloca no condomínio, certo? O que acontece? A função do zelador, ela é extinta. Entendi. Por quê? Normalmente aquela empresa vai implantar e vai colocar um trabalhador ou uma trabalhadora que faz todas as funções. Entendi. Certo? Então, Acumular todas as funções. Diariamente a gente passa em condomínio conversando e a gente pergunta, vocês são quantos? Sou eu só. Mas espera aí, você faz tudo? Eu sou zelador, sou porteiro, sou faxineiro, sou isso, sou aquilo. Falei, mas como é que faz? Tem que fazer, né? Porque a empresa coloco eu aqui só, então não tem como. Aquela coisa que você falou lá no começo, a necessidade, né? A pessoa está precisando, o emprego que pintou. A pessoa talvez não pode reclamar. Não pode reclamar. Se ela reclamar, Exato. ela é tirada daquele posto, mandado para outro, vem outra pessoa para ali. Exato. Certo? E assim sucessivamente. Mas a função do zelador é uma função delicada. Com certeza. Certo? Por quê? Ele tem que estar em todos os momentos ao mesmo tempo. É os olhos do condomínio. Entendeu? São os olhos. Vamos se dizer assim, que o condomínio sem um zelador, certo?
é um condomínio que ele não tem vida Perfeito. física, Aham. certo? Não tem um objetivo. Por quê? O zelador, ele cuida de toda a parte, além da parte das áreas comuns, certo? Aham. Ele cuida da limpeza, certo? Ele cuida da parte hidráulica, da parte elétrica e da parte digital também, Entendi. certo? Então, essa responsabilidade do zelador, Nossa, tá. ele não, mesmo que ele, por um descuido, ele deixa de observar algo, ele é cobrado. Com certeza. Ele Porque é se cobrado. deu algum problema lá no registro, não sei da onde, que você nem... Onde tava o zelador, né? Tanto- Onde tava? Tanto é que... Tava fazendo o que, zelador? Pois é. Tanto é que quando eu precisava sair para comprar material para o condomínio, certo? Eu deixava sempre uma pessoa no meu lugar, certo? Certo. Mas ela só ficava na portaria ali para ter alguém ali, Aham. certo? Para ter alguém, para não estar só, Sim. entendeu? Mas eu chegava, ela já tinha falado, olha, fulano passou aqui, te procurou, fulano perguntou, te Deixava os recados. deixava os recados. Aí o que acontece? Eu pegava e ia. O que está acontecendo? Olha, eu preciso colocar um armário aqui, mas eu não sei onde passa a tubulação, você pode me falar? E tem que ter esse conhecimento todo, Tem né? que ter tem que ter um conhecimento. Tem que saber que ali não pode furar, porque ali tem um cano. Então, Mas mas nem- isso... Pode falar. A parte mais difícil não era você ter que falar para os outros pros companheiros lá, olha, cumpra seu horário, do que consertar o cano. Então, mas acontece Porque é o isso, seguinte, né? A função do zelador é esse ponto de transmitir ordem Tem que também, né? transmitir. Então, porque é o seguinte, Sem dúvida. o zelador, se ele não tiver conhecimento em todas as áreas do condomínio, ele torna-se uma pessoa, vamos dizer assim, meio inútil. Por quê? Eu já vi morador perguntar para mim onde ele poderia colocar micro-ondas, certo? Televisão, certo? Já acudiu muito morador? Já cuidei muito morador. Às vezes sábado à noite, domingo de tarde. Meu Aham. Deus, Certo. hein, Nilson? Olha os horários, né? Tipo, teve um caso que aconteceu lá, que o morador fez uma reforma no apartamento, certo? E tava todo satisfeito, contente, né? Quando foi Nada domingo, como entrar no apartamento reformado, né? então, quando foi no domingo, 4 horas da tarde, ele me ligou inclusive, ele teve Ai, sorte ai, que ai. eu tava no prédio, no apartamento do zelador, aquele dia, né? Ele me ligou e falou, me socorrem. Falei, mas o que tá acontecendo? Eu desci, que eu morava no último andar, ele morava no 9º, o apartamento era duplex, né? Aí eu desci, quando eu cheguei lá, o banheiro dele tava inundado, porque O vizinho de cima. o eixo do registro Nossa. espirrou para fora. Eita. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu corri, fechei a água da caixa do prédio, Aham. eu fui muito rápido. Aham. E eu tinha uma peça no estoque, peguei essa peça, substituí, e os moradores nem perceberam que faltou água no prédio. Aí em seguida já abri a água. Nossa, está vendo? Muito bom, muito bom. Por muito isso bom, que eu muito bom. falo que é Nilcinho rapidinho. Muito bom, Nilson. Muito bom, cara. Muito Então, bom. tem muitas emergências no condomínio. Não, e se, por exemplo, se for um condomínio que não tem zelador, não tem como. Isso daí... Se acontece um BO, eu faço o Porque não quê? é obrigado. Ainda que existam inúmeros, e isso eu acho que é uma característica da categoria, né? E de todos os trabalhadores brasileiros, inúmera solidariedade, que você vai ligar para um porteiro, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Mas ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa obrigação. Exato, não que você nem teria essa obrigação precisa aquele dia, ser, você não né? tem, Mas é o bom senso, né? Mas é o bom Exato. senso, exatamente. Então, tem muitas coisas que acontecem no condomínio Entendi. que os próprios moradores nem têm ciência do que está acontecendo. Por quê? O próprio zelador vai lá e soluciona o problema. E já resolveu antes de virar um problema, na verdade, Exatamente. né? Tá Exato. identificando ali um sinal de problema, já sai Exatamente. correndo na frente, Já sai resolve correndo que na ninguém fica frente. nem sabendo. E já resolve o problema. Teve outros problemas que aconteceu. Ó, pra você ver, é uma coisa que a pessoa tem que ter assim, um espírito parece de adivinhação. Estamos entrando nos causos, De então, liderança, aparentemente. né? Liderança. Liderança. Já estamos entrando nos causos. Tem que ter iniciativa, não pode ser uma pessoa que é passiva, tem que ser sempre procurar fazer as coisas, com certeza. Qualquer barulho
Aham. que não era normal, Aham. eu já procurava descobrir por que estava acontecendo. Aí, ó, por isso que ficou neurótico. Qualquer barulho já fica procurando coisa. Com todo respeito, viu, Nítico? Isso é uma questão boa, enfim, mas Então, é o que acontece? Algumas vezes aconteceu de eu ouvir um barulho na caixa d'água. Entendi. Quando pega ar, sabe? Quando pega ar, certo. faz... blum, E se um isso barulho. entrar no encanamento, parece que é um problemaço, Aí né? eu falava, mas por que está acontecendo isso? Aham. O que eu fazia? Às vezes, 10 horas da noite, eu descia andar por andar, Aham. certo? Nos apartamentos que estava fechado. Só Aham. nos que estava fechado. Descia por andar e colocava o ouvido debaixo da porta e olhava para mim ouvir dentro do apartamento se estava fazendo barulho. Tá vendo? Eita, gente? Nilson. Uau. É a alma de zelador aqui. Aí que Pessoal, acontece? hoje trouxemos um zelador A coisa em nato. si mesmo, Exato, a Aí- personificação. Então, o que acontece? Aí eu ouvi o barulho da válvula de descarga disparada, certo? Aí o que acontecia? Eu falava, puxa, e agora? Se eu tinha a chave ali do apartamento, eu pegava, abria, ia lá, fechava a válvula. Só um ponto. Aí ele tinha a chave do apartamento com autorização do morador, tá, gente? Exato. Às vezes, inclusive, é pedido dele. Né? Normalmente, o zelador é uma pessoa confiável. Com certeza. Certo. 29 anos já diz por si só, né? Então, eu tinha a chave de apartamento ali, às vezes os moradores deixavam a chave do apartamento comigo. Uma vez o apartamento ficava fechado 5, 10, o apartamento ficou fechado 12 anos. Ele deixava a chave Deixa com comigo. você. Entendi. Legal. Nossa, 12 anos. Entendeu? Então ele não. Quando eu ligava pra ele pra falar algo, ele falava assim, ó, procura alguém, você mesmo faz? Resolve. Ele falava assim. Resolve. Certo? Ele não se Confia em preocupava. você. Me manda nota. Então, a pessoa do zelador é uma pessoa muito confiável pelos moradores. Os moradores confiam na pessoa do zelador pelo fato de uma pessoa que ele tem que ser uma pessoa prestativa, Aham. certo? Tem que ter responsabilidade, Aham. tem que ter um certo carinho, Com que não certeza. pode tratar todos iguais. Sem dúvida. Tem pessoas que se ferem, uma palavra que você fala pra ela, de repente ela se sente magoada. É o tato, Atravessou. né? Tem que Precisa ter ter tato. esse tato. Então, Entendi. cada pessoa ali, cada morador, eu sabia conversar com cada um deles. O jeito do que legal. Tinha morador que eu brincava, Que tinha legal. morador que eu tirava sarro, ele tirava sarro de mim. Aham. Tinha morador que ele chamava eu pra ir no apartamento tomar café com ele, porque eu, Nilson, eu vou fazer tal. Vamos lá. Um churrasquinho. Beleza, entendeu? Mas tem morador que não. Aham. Ele conversava. mas Claro, ele não respeito, queria, mas distância. não queria tipo, intimidade. Tá certo. Então você tem que respeitar essa pessoa. Você não pode forçar a barra. Com certo? certeza. Exato. Que o morador tem que ter aquela intimidade com você. Negativo. Com certeza. A vida é dele, né? O prazer dele estar só é dele. Agora, se certeza. ele precisasse de mim, Tava lá. eu estava disposto. Ô, Não Ni- importa a hora. Ô Nilson, mas eu fiquei curioso na questão da questão ali da descarga Da válvula. E se, por exemplo, você não tivesse a chave, o que você faria? Então, se caso eu não tivesse a chave, eu ligava pro morador, pro Sim. dono, proprietário, Proprietário para certo? avisá-lo. E pedia pra ele que eu precisaria entrar no apartamento dele de qualquer forma. Aí ele que deu os pulos pra chamar um chaveiro, fazer Aí, algo, não, é isso? Não. Se ele tivesse a chave, tivesse uma chave, uma cópia de chave, Uhum, ele vinha trazer pra mim, uhum, ou pedia pra mim buscar, uhum. certo? Ou ele liberava pra mim chamar um chaveiro e abrir Ia a lá porta. abrir. Muito Aí você bom. resolvia. Certo. Entendi. Então, nada eu fazia sem Sem autorização do morador. Não, bacana. Aconteceu um episódio lá, Aham, um médico, ele trabalhou 24 horas. aham, uau. Trabalhou 24 horas, ele chegou, colocou uma caneca no fogão para esquentar uma água, para E fazer um apagou. café. Eita. E ele falou assim, ele tomou um banho, pôs lá para esquentar e falou assim, vou dar um cochilo aqui. Ele apagou. Nossa, Ele eu já apagou. fiz isso. Quando eu percebi, já tava aquele Nossa, cheiro aquele de queimado. fumo. Não, a Nossa. panela já vira, sei lá, quase um abacate. Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? E ele era uma pessoa, ele gostava muito de mim, mas ele era uma pessoa muito sistemática, Uhum. certo? Ele não gostava que talvez avisava ele por certas coisas. Tinha que ter um jogo de cintura com ele. Muito tato ali. Certo? Tinha que ter um Aham. jogo de cintura com ele. Eu peguei e falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer? Uhum. Bati na porta, apertei a campainha, liguei no celular dele, nada.
Aí eu peguei e falei, bom, vou tomar uma atitude. Se caso ele achar ruim, eu pago o chaveiro do meu bolso. Com certeza. Certo? Chamei o chaveiro, abri a porta, falei, pessoal, fica aqui que eu vou entrar no apartamento. Entrei no apartamento, ele estava deitado, dormindo. Eu peguei e falei, doutor, ele acordou. Quando ele me viu, eu falei, ô Nilson, o que aconteceu? Eu falei assim, tá pegando fogo lá no fogão. A caneca já até derreteu. Pelo amor de Deus. O que você fez? Eu falei assim, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o gás. Desligou o gás? Certo? Que tem como desligar o gás na parte externa, né? Ótimo. Individual. Desliguei o gás, certo? E aí ele acordou tudo assustado, muito assustado, pediu desculpa, tal, tudo. Imagina o cheiro que tava lá Nossa, dentro e o tava homem terrível. capotado. Ou o terrível. perigo disso ainda também, Tava né? terrível. Não, o perigo de pegar fogo num negócio desse, imagina, tá doido. Exato, e o cara dormiu. Não, assim, com as devidas proporções, você salvou a vida do dele. Do médico, que é o profissional que salva as Olha a vidas. inversão de papéis aí. Vocês veem como salva, né? É, Zelador salvando vida. exatamente. Aí o que acontece? Aí a gente conversei com ele, bati um papo com ele legal, ele foi uma pessoa muito educada. Entendeu toda a situação, né? Pegou e pediu desculpa pra mim. Falei assim, olha, eu chamei o chaveiro que precisou, né, tal. Falei, não tem problema, não pode deixar que eu pago. Pagou o chaveiro, beleza. Me agradeceu, tal. Pediu desculpa, beleza. Passou 3 meses, eu tava de férias. Uns 3 meses mais ou menos, eu tava de férias. Aconteceu o mesmo episódio com o mesmo médico. Ô, louco, doutor! Ô, doutor! É o doutor, tá Ô, doutor, judiando, você né? me ajuda também, né? Ó, pra você ver a diferença. O outro funcionário que tava no meu lugar foi chamar ele discutiu com o funcionário. É mesmo. Porque o funcionário não teve a Aquela... atitude de fazer de uma forma que ele não quebrasse o ego dele. Entendi. Eita. E mesmo que ele estivesse dormindo, que ele estava dormindo, Exato. com risco de... Aí ficou essa intriga. Entendi. Ele passava na portaria e não cumprimentava o funcionário. Aí o funcionário também ficou... Arredio, né? Arredio, tal, Com ficou na certeza. dele. Não, mas ficou um clima meio ruim entre os dois. E aí acho que volta exatamente naquilo que você tava falando sobre o tato de saber lidar com as pessoas. Mesmo o cara tendo super ajudado, mesmo ele tendo, Olha, enfim, o zelador- salvado o cara, o ainda zelador- precisava aguentar a cara feia. o zelador ele tem que ser uma pessoa que ele tem que conhecer, Não, vocês estão de parabéns. tem que é conhecer uma função... cada morador para ele saber tratar do seu jeito, do modo dele. Porque se tratar todos iguais, não tem... Dá ruim, né? Dá ruim, não tem como. Tá? Não tem como. Ô Nilson, deixa eu Fala, te fazer uma pergunta. Quando foi que você entrou de sócio no sindicato? Como é que você conheceu o Sinconed? como é que você foi pro movimento sindical? Como é que você conheceu o Sinconed? Olha, eu conheci o sindicato alguns anos atrás, certo? Aproximadamente 1997, mais ou menos. Ô, louco. É a carteirinha dele, acho que é número 6. Isso. Mais ou menos. Que legal, Nilson. Que legal. Por isso que eu fiz até a pergunta. Não, gente. muito Tem bom. história. Muito bom, Eu fui muito bom. convidado, né, para ir para o sindicato. Você não tinha nem 30 anos ainda. Não tinha. Eita. Era molecão, né? Novinho, Certo? E aí, a partir de lá, fui diretor, né? Aí depois eu saí. Você já chegou, já foi convidado a ser diretor? Isso. Legal. Quando eu fui, me associei, né? Perfeito. Aí passou acho que alguns meses, um ano mais ou menos, teve a eleição, me chamou, fui, fiquei 5 anos. 5 anos. 4 anos, né? Já 4 chegou anos. sentando na janelinha, Pois então. é. Aí Já fiquei 4 chegou no anos prédio como direto de diretor. zelador, já chegou direto pro sindicato. Pois é, rapaz, né? Aí Chegou depois assim. eu peguei, aí terminou aquela A gestão, Gestão. saí, fiquei fora 4 anos, depois me convidaram novamente, né? Eu entrei, certo? Aham. Aí, a última vez que eu entrei, que eu voltei pro sindicato, Uhum. foi através da nossa presidente, Maria José, Deixa eu te fazer uma pergunta. certo? Quando a primeira vez que você foi lá, que você foi dirigente sindical lá nos décadas de 90, você era um dirigente sindical afastado do emprego? Afastado. Você foi trabalhar lá no Não. Você Afastado da entidade sindical. Era só tá. diretor. Eu Mas só ia ficava lá. na base, Não. Não. Eu trabalhava no condomínio. Ficava no Só condomínio. ia- Tá. Só No ia, condomínio, entendi. só ia no sindicato quando tinha assembleia. Assembleia. Ou tinha uma necessidade importante lá, que eles me convidavam, me davam a carta de dispensa, eu ia. Entendi. Você era diretor executivo nessa época, Sim, Nilson? sim, sempre fui Diretor executivo. suplente. Fui primeiro diretor executivo suplente, né? Tá? Aí o que aconteceu?
pela segunda, quando foi a terceira vez que eu voltei para o sindicato como diretor, certo? Teve um clima lá, né, que eu não gostei e tal, então aí eu me afastei, mas continuei diretor, mas não me afastei, falei assim, então tô insatisfeito, não vou deixar de ser sócio. A alma do zelador ficou daquele jeito, ele falou, peraí, o que é isso aqui? Certo, mas nunca deixei de contribuir com o sindicato. Entendi. Certo? Porque o trabalhador ele tem que conhecer e reconhecer que a entidade sindical não é da presidente, não é do diretor, é dele. O sindicato é a casa do trabalhador. E todo o benefício que o trabalhador recebe acima do seu piso salarial, não é porque o patrão é bom. É conquista. Não é porque o patrão é bom e nem porque a administradora é boa, certo? É porque o sindicato... É luta. Luta, discute, né? Trabalha firme e duro para conquistar esse benefício para o trabalhador. Tamo aí, né? Esse benefício... Tamo aí, conte conosco. Esse benefício, muitas das vezes, o trabalhador não reconhece. Ele acha que é um dever do sindicato. Só que o sindicato, para ele manter as portas abertas, ele precisa de quê? Ele precisa de um fôlego. E esse fôlego, o que é? É financeiro para ele manter as portas abertas. Porque ele tem custos. Tem funcionário, tem luz, tem água, tudo. É isso, né? Tem o cafezinho, tem todas as tem a despesas. bolachinha, tem a bala. Que nunca falta, hein, galera? Tem Inclusive todas as fica aí o despesas convite para normal quem de tá uma ouvindo. empresa. O sindicato é uma empresa, ele tem todos os custos de uma empresa, certo? Entendeu? E muitas das vezes nós chega para o trabalhador, explica para ele, conversa com ele e mesmo assim ele é irredutivo. Fica difícil o diálogo, né? É difícil dialogar, certo? Mas sabe ele que todos os benefícios que o sindicato conquistou para ele reflete nas férias deles, no 13º, no fundo de garantia, Em tudo, né? certo? Exato. E quando ele vier aposentar, ele aposenta com valor diferencial por causa do benefício que está acoplado no seu no seu lerite. E o legal é que a gente anotou, eu tinha anotado justamente uma pergunta para te fazer, e você já respondeu antes mesmo que eu perguntasse, que era de que forma você acredita que o sindicato, ele pode auxiliar ou ajudar, especificamente no cargo, enfim, da zeladoria ou na vida do zelador, enfim, essa atuação do sindicato. E você acabou de responder, a gente, enfim, enquanto sindicato atua em tantas esferas, né? Exatamente. Quando você estava no condomínio, você recebia acúmulo de função? Sim. Aí, ó. Acúmulo de função... Conquista o quê? Trabalhadores que estão nos escutando, né? Para o nosso sindicato, para o Sinconet, existe uma cláusula que ela... É bem comum em vários sindicatos, mas existe uma cláusula que é a cláusula de acúmulo de função. O acúmulo de função, ele é um acréscimo salarial, né? Na casa de 20% para você, como no próprio nome diz, fazer funções de outras áreas. Por exemplo, o Nilson provavelmente fazia ali uma portaria, né? Fazia ali às vezes uma questão na faxina, não sei o que você fazia ali. Fazia jardinagem. Fazia jardinagem, certo. Exatamente. Fazia portaria. Fazia portaria. Fazia hidráulica, fazia elétrica. Exatamente. Era faz tudo, né? Era faz tudo. Eu só quero também comentar mais uma situação aqui. Você morava, que eu acho super interessante isso. Eu não sei, eu acho que deve estar acabando, mas é aí que vocês vão falar com muito mais propriedade para mim, né? Porque, que nem eu disse, eu sou apenas um menino que veio de um estado, de uma cidade que tem 2 condomínios. 2 prédios, quer dizer. Só 2 prédios. Hoje em dia eu acho que tem mais. Estão construindo o 3º. Mas cidade boa. Mas assim, gostoso, Minas Gerais. Também. É comum zelador morar dentro de condomínio? Olha, antigamente sim. Certo. Hoje em dia não. Tá, você morou dentro de condomínio? Morei. Tá. E o fato de você morar era para executar a função de zelador? Sim, para executar a função de zelador, porque quando ele é zelador, eu não sei se ainda tem essa cláusula ainda. Tem sim. Já falar daqui a pouquinho. Quando ele é zelador, que ele não reside no condomínio, ele tem um acréscimo, né? Tem um benefício. Não, na verdade tinha um negócio chamado salário habitação. Habitação. Exatamente. Então, esse salário habitação eu recebia o depósito no fundo de garantia. Exatamente. Certo? E quando ele não mora é zelador e não mora no prédio... Aí não tem. Não tem. Exatamente. Então, é exatamente isso. Salário habitação é uma conquista sindical, né, presida? Sim, isso mesmo. É uma conquista sindical, isso voltado principalmente para o cargo de zelador, porque porteiro é mais difícil morar em condomínio, né? Agora, zelador,
como a própria função fala, né? A vida, a alma do condomínio, nada mais justo do que a pessoa residir onde, né? Ele está ali cuidando já dia que a dia. precisa, né, dessa atenção, já que essa pessoa que tem que estar presente, os olhos do condomínio. E aí a nossa cláusula 21ª, fala aí pra gente. Bom, ela vai dizer que para os trabalhadores que residem no local onde trabalha, vai ser deferido, então, eles fazem jus ao salário habitação. O percentual corresponde a 25% do seu salário nominal. A salário habitação, ele é 25% do salário que a pessoa recebe, mas é uma situação a seguinte, você, enquanto empregador, você fornece a moradia para ele conseguir desempenhar. Não é favor, não, pelo contrário. Tá vendo o tanto que ele trabalhava? Sábado, domingo, segunda, terça, qualquer horário, enfim. Salvava até vida. Mas você destaca o local de trabalho, um apartamento, no caso, para o zelador. Isso daí faz parte da remuneração dele pela lei, pela CLT. Por conta disso, a gente do Sindicato dos Trabalhadores, a gente transforma essa seção em um benefício financeiro, que seria esses 25%. Mas esses 25%, se ficarem com dúvidas, depois é só ir lá no sindicato que a gente explica com calma, né? Qual que é o WhatsApp, Cauã? O WhatsApp. Mas antes do WhatsApp, só esse boa presida, boa. Eu pulo o tempo todo. Mas esse salário, esse auxílio habitação, ele é de 25% do salário da pessoa, do salário base. Então ele calcula os 25% sobre o salário base, que hoje o piso, pelo menos a portaria, está em 1927. Calcula esses 25%, mas ele coloca no lerite de entrada e ele coloca no lerite de saída também, de desconto também. Por quê? Porque o benefício para isso é a moradia, que a pessoa, você não pagava para aluguel lá, então. E reflete no fundo de garantia. Exatamente, mas isso reflete em absolutamente todas as demais verbas. Quais? Horas extras, adicional noturno, fundo de garantia, calcula para o INSS, e é 25%, é 1/4 do salário. É considerável. E muito considerável. E o porteiro não tem esse direito, é só o zelador. Exato. E é basicamente aquele que habita lá, que era uma questão muito, muito comum, né? E hoje está cada vez menos. Hoje está bem específico. Hoje está bem específico. Mas vai que tem algum que mora e está aqui nos ouvindo. Vamos lá, qual que é o número? O número é 19-98863 3811. E eu acho importante a gente falar também que os nossos colegas aí que nos auxiliam na rádio, principalmente o Eric e tudo mais, vai sair no nosso númerozinho, as nossas redes sociais, galera, tá? Porque para vocês terem fácil acesso, vocês não precisarem, nossa, que será que era mesmo? Não precisam anotar agora, vai sair. Nós vamos disponibilizar, né, presidente? Sim, vamos deixar nas tudo redes, bonitinho fica lá. Fica aí o convite, inclusive, para acompanhar a gente, Isso. né? Exatamente. Mas o Nilson não acabou de contar como ele chegou, aonde ele chegou. Eu não vou falar onde ele chegou, ele que vai contar para vocês todos. Aí, agora recorta isso tudo e chegamos para 2022, é isso? Ano que você voltou pro Sinconed, é isso? Exatamente. Tá. O ano que eu vim para o Sinconed, né? Não, ele veio em 18, não. Ele veio em 2018. Em 2018 eu vim como diretor. Mas, 18. Mas aí teve a história. Sim. Vamos lá, conta aí. A gente tem trajetória. Aí houve uma certa... Eu vou falar uma certa insistência, né? Quem será que é insistente? Quem será? Eu não faço ideia alguma. E o pior é que eu tentava fugir, escapar, mas eu não sei onde ela achava meu número de celular. E ela laçava. Pois é, né? É essa pessoa quando quer alguma coisa, filho, sai da frente. E aí ela me ligava, vem aqui no sindicato, Nilson, eu preciso falar com você e tal. Nilson, venha, fica sócio, não sei o que tal. Eu falava, tá bom, vou ficar. Escapava dali, quando passava uma semana, 2, me ligava, mas você não veio, você não viu você aqui. Tá bom, eu vou de novo. Não ia vir. E aí, até que fim, eu peguei e falei, sabe uma coisa, eu vou voltar, vou voltar a contribuir e tal, tudo. Aí ela pegou e me ofereceu, pelo sindicato, né, o plano MetLife. Legal. Dental, certo? Aí ela incluiu a minha taxa de sócio no plano MetLife, né? Plano dental. E aí eu comecei a pagar novamente a taxa de sócio. Aí já tinha um benefício também, né? Porque hoje, um trabalhador da nossa área, como porteiro, zelador,
ter um plano dentário como MetLife pelo um preço desse, eu falo pra você, é a mesma coisa de ganhar na loteria. Né? Mesma coisa de ganhar na loteria, porque eu, sem saber, eu agradeço ela ainda pelo fato dela ter insistido. Porque depois que eu fiz o plano, 2 meses depois eu precisei usar. E foi bem atendido? Fui bem atendido, Olha que certo? Não, mas espera só um minutinho. Vamos explicar um pouquinho, então, é bem pouquinho o que é esse plano. Plano Exato. Presida, vê se eu com- tô errado aí, mas me comenta pra gente, o que é esse plano? Conta pra gente. Esse plano é um plano dental, né? É a MetLife, é um parceiro nosso que veio, né? Através do Maurício, que é um grande amigo da gente. Um abraço pra ele. E aí eu fiz o quê? Todos os sócios que quiserem o plano, já é descontado o valor da associativa ali. E o Nilson, ele pagava assistencial, mas não queria pagar mensalidade de sócio, porque ele estava meio chateado, ele estava afastado, e eu lacei ele mesmo. Eu fiquei insistindo, vai ter que pagar, imagine, não vai ficar de fora, não existe isso. Aí ele veio e, por sorte dele, né, rapidinho ele já precisou passar no plano. Ele já Que tá ótimo. E precisando. esse MetLife ainda tá vigente, tá valendo. E vai vir a pessoa que vai falar mais sobre Que tudo que ótimo. cobre, tudo direitinho, que é o nosso amigo Lucas. Então O vamos Lucas vai deixar aí estar o vindo aqui. gostinho o de quero gostinho para mais. saber valores, Saber o que é. cobre, né? Aí o E o Lucas vai melhor, ter e que o falar. melhor desse plano é que ele atende todo o Brasil, né? Ah lá, ficou Tá vendo? pincelado então no convite. Né, Nilson? Exatamente. Aí você veio pra cá, aí você voltou pro Sinconed. Aí voltei pro Sinconed, né? Participou da chapa de 2022. Eu comecei a ativar os, né? Aham. Novamente, aí participei da chapa na nova eleição. Perfeito. A gente Saiu saiu vitorioso. vitorioso, né? Aham. E estamos juntos trabalhando, Tá né? lá. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Quem tá pensando que o dirigente sindical não trabalha, tá Meu enganado, Deus do céu. certo? Meu Sindical, Deus do céu. o problema, não tem hora para chegar, não tem hora para ir embora. Não Para tem. começar, Aham. certo? Porque nós estamos lá para fazer o possível e o impossível. Uhum. De certa forma, assim como o zelador muitas vezes ela é a vida do condomínio, o sindicato é a vida da categoria. A gente, Sim, sim. quando alguém precisa, não tem hora, não tem Sim, momento, não não tem tem como. dia, né, Maria? A gente tem que estar Como disponível. O Nilson, ele quer dizer assim, né, Nilson? Muita gente acha, quando o presidente tira um dirigente de dentro da base e traz para o sindicato, esse dirigente vai ficar descansando, vai ser uma coisa mais light, né? Mas Vai. com a presida aqui não é assim não, né, Não, Nilson? não. Trabalho dobrado. Porque é o seguinte, ela parece que ela tem câmera entendeu? Aham. Hoje eu saí de manhã cedo, Cuidado, que às vezes ela instalou e você não fui sabe. visitar uns condomínios, ela mandou uma mensagem pra mim, escuta, você não voltou no sindicato, né, ainda? Eu falei assim, nossa, mas tanta gente lá e Como que ela tá percebendo? percebeu minha ausência ainda, rapaz. Você está vendo? Mas é que assim, a presidente Maria José, que ela chega às vezes 6h15 da manhã, ela já está no sindicato, o sindicato dá para as 8, mas às 6h15 ela está lá. E às vezes das 19 ela continua lá no sindicato ainda. Ou Por seja, quê? todo mundo que passa ali Eu tô olhando, eu tô vendo, não passa as precisamos, vistas né? do presidente. E a gente Mas- tem que cuidar com muito carinho Com certeza, do nosso com sindicato, porque é nosso, viu, porteiro? Porteiro, faxineiro, zelador, você que está ouvindo a nós, coisa mais- venha nos visitar. E a Isso coisa mesmo. mais importante da nossa presidente é a dedicação, o capricho, a inteligência, a capacidade, certo? Entendeu? A administração. Boa. Ela sabe aonde mexer com as pedras. Aham. E assim a gente tem crescido Você e viu conseguindo que a garantir gente, cada vez mais né? benefícios, né? Muitos achavam ou pensavam que nós ia se afogar. Aham. Mas não, nós... Estamos dando aula de natação. Por isso eu continuo dando os parabéns para ela. Não, parabéns Pra toda a para equipe. todo mundo, Pra para toda todo a mundo. equipe. Exatamente. Reflete, né? Geralmente o local onde você trabalha reflete a cabeça da pessoa que está na frente, né? Sim, sim. Então, se é um local que tem gente muito dedicada, ativa, como você, como Débora, Jurídico, Thaís, enfim, todo mundo. Vou falar o nome de todo mundo aqui para não ser injusto, mas todo mundo. É reflexo da presidência, com certeza. Mas eu pego muito no pé, Cauã? Eita. Eita! Vai ficar gravado, hein? Cuidado. Coloca aquele efeito de pausa assim na minha cara. Vamos falar o número do telefone, vamos dar assunto. Mas meu jurídico não pode reclamar. Eu cobro vocês o dia inteiro. É isso, então vamos lá.
Tamo junto o dia todo. Mas eu cobro por uma causa boa, né? Não. Porque é a coisa mais É gostosa isso. que tem, a gente vê o sindicato do jeito que tá. Porque o sindicato tá bonito, Tá gente. bonito. Tá bonito. Tá cada vez melhor, né? Tá cada vez tendo mais coisas, a Tamo gente tá crescendo. caminhando. Exatamente. Estamos aí Tem recebido próximo, bastante feedback, né? próximo da nossa convenção ser assinada, né? Exato. Temos Tá uma pouco, assembleia dia 18. Pessoal, quem não leu, pode ler o jornal, tá lá, convocação para assembleia dia 18. Fica aí o Exatamente. convite, né? É, já Aproveitando fica o esse convite. espaço. São Paulo, Folha de São Paulo. Saiu na Tá Folha na de São Folha de São Paulo, Paulo. nossas mídias, se não tá, vai estar ainda essa semana. Isso. Né? É isso mesmo, convenção coletiva tá aí, né, Maria? A gente Sim. tem nossa data base dia 1º de outubro. Até ontem, a gente ficou até o quê? quase 7 da noite discutindo Sim. situações, né? Exato. Relacionadas a isso. Então, porteiro, trabalhador em condomínio, edifício, estamos aqui. Aí, e cada semana que passa, mais próximo, mais a gente tem que fazer, né, Nilson? Mais Com a gente tem que certeza. trabalhar. Com certeza. E a nossa data base está aí. Acho que a gente teve um papo bom, né? Aqui. Não, mas falta uma coisa muito especial. O quê, o quê? Vocês estão esquecendo. O quê? Domingo é dia de quem? Dia dos Dia dos pais, pais, é né? verdade. Uma figura assim que, nossa, Exatamente. eu, Maria José, eu admiro muito o pai, né? Infelizmente, eu não conheci o meu. Ele infartou, eu era muito novinha, não conheci, mas eu acho sim, quero deixar aqui para todos os filhos. Respeitem seus pais, tá? Cuidem deles. Pai tem que ter respeito, mãe também. Porque tem mãe que faz papel de pai. Para você, mãe que faz exatamente. papel de pai, tá aqui, tá? Homenagem para você também. Que Muito gracinha. E a gente vai estar fazendo, tá? O sorteio aí. Estamos esperando vocês ir lá no sindicato que é sócio para ver se é você que vai ganhar essa cesta maravilhosa, bom. né? Vai ser agora, né? Isso, vai ser agora. Quando é o sorteio, presidente? Sexta-feira. Sexta-feira. E aí, na outra quarta, a gente vai estar divulgando o nome da pessoa que ganhou. Ótimo. Tá bom, Legal, pessoal? Ótimo. Então, aproveitando aqui, que a gente já comentou até da outra quarta, a nossa ideia, né? Nós estamos aqui conversando também, ontem tivemos uma reunião produtiva sobre isso, é para passar uma pauta, né? Para as pessoas que nos Sim, pode ouvem. passar. Para eles saberem, né? Vamos focar naquilo que tá 100% certo. O 99. Sim. Que é a Amanda, doutora Amanda atendendo pedidos, né? Que foi muito informativo ao nosso último encontro, né? E nós falamos sobre Previdência Social. E essa sexta-feira agora, ouvinte, tem um julgamento que vai acontecer lá no STF. Se tudo caminhar bem, vai se encerrar essa sexta-feira, mas não dá para prever, né? Que é o julgamento da revisão da vida toda. A Um revisão da- assunto que todo mundo fica curioso. Exatamente. Né? Bastante interesse, é isso. E como foi muito boa a explicação, tivemos ótimos feedbacks, né, da última vinda da Amanda aqui para falar sobre Previdência. Nossa intenção é na próxima quarta-feira aqui, por volta das suas 7h10, comentar com você, ouvinte, o que é essa revisão da vida toda. Quem ela favorece, né? a quem De que pode forma. utilizá-la, quem não pode, o que isso reflete na sua, Muito bom. né? Isso a gente já faz esse atendimento lá no sindicato, né? Para Sim. todos os sócios, podem ir lá nos procurar, que a gente faz questão de analisar e ver se você Exato. tem ou não direito de fazer essa revisão, tá? E como o próprio nome diz, revisão da vida toda, a gente analisa a sua vida pregressa Todinha. inteira. Cuidado, se tiver muito ali, né, alguma coisa para esconder, cuidado. Mentira, não sai não. Fiquem tranquilos, Vai que não sai, não. fica escondido. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem os nossos sócios voluntários, né? Então, Exatamente. assim, você que trabalha lá na padaria, Exatamente. que trabalha de cuidador e quer saber como que está a sua revisão, que quer se aposentar, o Pode sindicato contar com o também jurídico do pode sindicato, a contar com gente nós faz, também, tá bom? exatamente, Tá exatamente. aberto as portas para vocês irem lá, tomar um café, Boa. agendar com a Amanda. Ah, mas Exatamente. olha, eu tô com dúvida em alguma coisa, o sindicato tá aberto. O Exato. sindicato é dos trabalhadores, né, de condomínio. E vamos confirmar Mas o nós endereço? amamos todos os trabalhadores. É Exatamente. isso, Nilson, confirma pra gente então. A gente fez esse super convite amplo pros trabalhadores da categoria, pros sócios, mas aonde é que eles encontram a gente? A gente tá onde? Na Avenida Dona Libânia, 2137, né? Isso. É isso, o Exatamente. pontinho de referência é?
atrás da CPFL. Boa. E o telefone fixo é 3251-8318. Suei aqui. Mas é isso, minha gente, é isso mesmo. Ótimo. Então, Mas Bom, vamos chegando ao fim, então? É isso? exatamente. vamos devagarzinho. Vamos lá, faz uma homenagem aí, quem quiser fazer. Falar alguma fala aí pros pais. Vamos, gente, domingo é dia dos pais. Bom, exatamente. É isso, Pai, né? um abraço, te amo muito. Um abraço aí para todos os pais desse que Valeu estão pela ouvindo. vida. E é isso, e principalmente para as mães que também fazem função de pai, que elas são importantíssimas, tá? É isso. Faço das palavras do Gabi as minhas. É isso. Companheiro Nilson? Então, né? Eu também quero parabenizar todos os pais, né? E também as mães que fazem o papel de pai, né? Um feliz dia dos pais aí, que nesse domingo vocês... Não que vocês é infeliz, mas que seja mais feliz. Ainda né? mais, recebendo né? o abraço do filho, da filha, né? Exatamente. E essa filha ou esse filho olhar para você e dizer, eu te amo, certo? Muito bom. É isso. mesmo. Obrigado, né? É isso mesmo. É isso, Peresida. E eu quero deixar um abraço aqui também para uma pessoinha que fala assim, vovó, Gabriele, beijo, Gabi. Mas vamos falar aqui, deixar o Zé falar agora, né? Como foi a audiência, aquele dia nós saiu atropelando tudo aqui, né, Zé? O Zé falou que não precisa correr, não. Não precisa correr não. Até 8h10 nós estamos tranquilos. Quero parabenizar primeiro o trabalho que vocês têm feito, tem dado muita repercussão. Eu moro em condomínio lá em Sumaré, então eu incentivo muito o pessoal a ouvir, falo pro pessoal. Obrigado, Zé. E o pessoal tem dado um feedback que tem gostado e tal, e eu estou muito contente com isso. Que Né? bacana, a gente fica bem contente também. Obrigado aí, galera. Quero lembrar que né, essa semana nós tivemos a aprovação da PLS 245/2019, né, que favorece teoricamente ela favorece os porteiros, né, permitindo que possa se aposentar com 25 anos, ou seja, passa a ser uma profissão considerada como perigosa, mas ainda depende da Câmara Isso vai ser regulamentar e tal, sancionar, então leva um tempo ainda, mas eu acredito, Mas já é uma vitória. Já é um avanço, né? Um passo na caminhada. pelo fato de ter passado no Senado, se não houve nenhum tipo de modificação, Nenhuma devolução, né? nós vamos avançar aí, então parabéns para os porteiros por mais esse início de conquista, que a gente sabe que tem muita mão do sindicato, a articulação do sindicato, que para quem sabe a briga que é para poder aprovar alguma coisa no Senado ou na Câmara, a luta que é e a articulação que tem que acontecer. Zé, desculpa te interromper, mas Por você favor. permite uma palavrinha? Porque parece que essa semana que passou, uma pessoinha aqui estava com o ministro do Trabalho, né? Quem mesmo? será? Quem será então. que estava com o Esse ministro? contato quente. Como ele autorizou até a gente às 8h10, você não quer passar uma passagenzinha assim para comentar como é que foi o encontro com o Luiz Marinho? Pessoal, foi muito gostoso estar lá com o nosso ministro do Trabalho, né? Já tive com o ministro da Previdência também, né? O da Previdência é o Carlos do Lupe. PDT. Exatamente. O Carlos Lupe. Isso. Ele é Que é prefeito daqui de Campinas. Ah, legal. Isso, nosso amigo. E tive também com o nosso deputado federal, Vicentino, a gente está trabalhando muito em prol de vocês, trabalhadores. A gente sai e vai buscando, tá? Muito bom. E foi muito bom, estava em Piracicaba, com a deputada também Bebel, Aham. e ajuntando lá com os companheiros, Petorinho, Exato. grande Um abraço amigo. pro Petorinho também. Gente, todo mundo junto ali, em busca de buscar melhoria para você, trabalhador. Exatamente. Fazer o sindicato realmente te representar cada vez E mais. foi entregue, é óbvio, né? Que aí não dá para comentar, mas a Maria José entregou, inclusive, o que, Maria José? Uma pauta na mão do Uma Maria. pauta na mão, protocolou uma pauta que é pertinente à categoria, viu? Sim. É direto na mão do Do ministro. ministro do Trabalho. Trabalho. Vocês podem entrar lá na página que vocês vão ver ele lá com o envelope do Sinconed na mão. Exatamente. Tá bom, pessoal? Desculpa, viu? Imagina, pelo amor de Deus, o programa é de vocês. Eu só que fiz questão de lembrar esse fato aí, justamente para valorizar o trabalho que a Maria José faz. Eu sou um admirador de todos vocês, da equipe de vocês, mas da Maria José, cara, a gente tem um carinho especial desde o primeiro dia que veio ela aqui, veio o nosso querido amigo ali, e a gente conversou e eu passei a admirar demais. Gente, estivemos, lógico, no Brasil, em
na Irlanda, na França, em Bangladesh, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Noruega, Canadá, Argélia, Colômbia, Congo, América Samoa, Moçambique, Índia, Sudão. Estivemos também no Equador e na Bósnia-Herzegovina. Meu Deus. Esses foram os principais países. No estado de São Paulo, no estado do Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Carolina do Sul, Distrito of Colômbia, Califórnia, Amazonas, Paraíba, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Paraíba. João Pessoa. Paraíba, muito bom. Paraíba tá aqui, ó. Porto, Virgínia e aí vários outros estados que são de fora do nosso país, como Nova York, Oslo, Quebec, Uma Dakar, galera. uma galera. Campinas, como sempre, liderando com 46% e São Paulo em segundo lugar, a Grande São Paulo com 12%. E nesse momento, mais um recorde de audiência para variar. 7.142 pessoas. 7.142 pessoas. Boa, galera. Valeu. É isso aí. Sucesso para vocês. Boa noite Obrigado. a todos, boa noite, Zé, Boa boa noite. noite, meus amigos. Gente, valeu Feliz pra Dia dos galera. Pais a Feliz Dia todos. dos Pais. Boa E noite a Ana, quarta que vem, revisão da vida toda. Isso. Vamos bater mais Vou Aguardamos falar quem vocês, hein? ganhou, hein, vocês. Olha que tem coisa demais, então. Alô, porteiro, hein? Já chama o Vai vizinho lá, pra meu ouvir, amigo. todo mundo, e bora junto. Obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.